rodrigo.salomão.790 ou então pelo Twitter, @RodrigoSalomão. E daqui a pouquinho, gente, os bandidos parece que não tem limites, hein? Parece que não tem limites, velho. Os caras roubaram medicamento que ia para o Centro Infantil Boldrini. O Centro Infantil Boldrini atende crianças do Brasil inteiro aqui em Campinas, vítimas do câncer. Tem o problema da leucemia, as doenças do sangue, enfim. E, meu camarada, os caras pararam o caminhão que levava medicamentos para o Centro Boldrini, sequestraram o motorista e o ajudante, roubaram a carga de medicamentos que ia tratar essas crianças com câncer. E aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, dá para tolerar esse tipo de bandido? O bandido que tira a esperança de uma criança que luta contra o câncer? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Choveu forte em São Paulo, a chuva na capital paulista trouxe problemas. Daqui a pouquinho o Datena vai relatar os problemas da chuva para todo o Brasil. Como é que está o tempo em Campinas? Dá para mostrar o céu da nossa cidade? Será que tem chuva chegando? Será que a chuva se aproxima? Muita gente com expectativa de que pudesse chover, até para ajudar a melhorar a condição do tempo. O problema é que a chuva, pelo jeito, não chegou não, hein? Pelo jeito não chegou não. O sol ainda aparece entre as nuvens. Termômetros em elevação na casa de 31 graus agora, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A umidade relativa do ar na casa de 41%. Eu imaginava que fosse olhar para essas câmeras hoje aqui da Band, rapaz, com chuva, mas a chuva não chegou não, velho. Fechou o tempo, fez promessa de chuva, mas a chuva não caiu. Uma pena, hein? Porque essa era a previsão era de chuva. Por que uma pena? Porque continua um novembro ainda seco, apesar das chuvas da semana passada, um novembro ainda seco. Olha lá o solão brilhando forte, o céu azul lá no canto das imagens, velho. Tomara que possa chover aí nas próximas horas. Há algumas nuvens escuras se avizinhando aqui, mas a chuva, pelo jeito, não chegou e não deve chegar tão cedo. Uma pena, viu? Uma pena. Daqui a pouquinho eu vou falar mais do tempo para vocês. Olha, um levantamento do governo federal apontou que o número de mortes em acidentes caiu 10% em todo o país. Aí você imagina, mas eu tenho visto muito acidente. Aqui em Campinas a gente tem noticiado muitos acidentes. Sabe por quê? Porque Campinas está na contramão da média nacional. A Lucimeire Ramalho é quem vai trazer os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Ruas cada vez mais congestionadas. São muitos carros e motos que lotam as vias e têm que dividir espaço no trânsito. Uma combinação que nem sempre dá certo. O resultado são as colisões, que em muitos casos terminam com mortes. Nos últimos 2 anos, os números aumentaram. De acordo com a INDEC, Campinas registrou em 2012 78 óbitos no trânsito. Já no ano passado, foram 101. O excesso de veículos nas ruas e a má formação dos motoristas são apontados por este especialista em segurança no trânsito como alguns dos fatores que influenciam para que mais pessoas percam a vida. O problema que nós estamos enfrentando hoje é um excesso de veículos, um trânsito lento, aonde os únicos que conseguem andar rápido são os mais fracos, ou seja, os motociclistas. Já na contramão do aumento verificado em Campinas, um estudo realizado pelo governo federal apontou que o número de mortes por acidentes de trânsito caiu 10% em todo o país no ano passado. A aprovação da lei seca e o aumento da fiscalização com mais radares ajudaram a diminuir os casos. Mas, apesar da redução, o trânsito ainda é considerado muito violento no Brasil. São 20 mortes por 100 mil habitantes, ante uma média de 8 nos países desenvolvidos. Os motociclistas continuam ocupando o primeiro lugar na lista de vítimas. Em uma década, enquanto as mortes por acidentes de carro subiram 32%, os de moto saltaram 130%. Para reverter essa realidade, é preciso colocar em prática algumas ações em um curto prazo. A existência de um metrô permite a redução de muitos carros circulando nas vias públicas. E também precisamos insistir na questão de calçadas. O número de calçadas adequadas é muito reduzido, o que acostumou, principalmente na periferia, as pessoas andarem na própria via pública.
Mas o que tem que ficar claro também, né, é que parte desses acidentes só acontece porque os programas de prevenção, porque a qualidade daquilo que é oferecido ao motorista, o próprio professor está dizendo ali, ao pedestre, é muito ruim, é muito ruim. Não é que o pedestre gosta de andar na rua, é que às vezes não tem lugar para ele andar, velho. Às vezes não tem calçada para o pedestre andar. E como é que ele fica numa situação dessa? Faça-me o favor, são números altos que preocupam, né? E, infelizmente, a cada dia que passa, a gente contabiliza uma nova vítima aqui na nossa região. São várias as campanhas, inclusive de iniciativa popular, na internet, nos bairros, nas associações. E parece que a coisa caminha, sabe, a passos de tartaruga, velho. Pelo menos para resolver o problema ou minimizar o problema. E caminha em alta velocidade o número de acidentes, o número de vítimas aqui na nossa região. Faça-me o favor. O negócio é o seguinte, como é que é, ô Gnipper? Como é que é, hein? Tem um site que nós vamos mostrar aí para vocês, é isso, Rafael Gnipper? Que mostra o quê, hein? Não foi acidente, é isso? O site Não Foi Acidente, ô Rafael Gnipper? Mostra aí para mim, então, vai, o Não Foi Acidente. Porque é um site, inclusive, que contabiliza casos de pessoas que bebem e dirigem. E essa combinação do álcool e direção é justamente um dos principais motivos para os acidentes graves. Só esta semana aqui, a gente tem a constatação de 2 ou 3 casos no estado de São Paulo de vítimas de gente que bebeu. Lá em São Paulo parece que teve um cara que atropelou 15. Aqui no fim de semana em Americana, teve aquele caso, né, em que o sujeito matou 2 pessoas que estavam numa moto. E assim vai, velho. E assim vai. Então tem o Não Foi Acidente também, que você pode manter-se bem informado. É uma das iniciativas populares sobre as quais eu comentei aqui, de conscientização. Agora, não adianta a população fazer a parte dela e o poder público, por exemplo, em relação às calçadas, em relação à sinalização, deixar passar, velho. Porque se não houver um trabalho preventivo também do poder público, os números vão continuar subindo. É sinal de que aqui em Campinas a coisa vai muito mal, velho. É muito mal. A constatação é feita pelos números e não por mim. Levantamento, por falar em coisa que vai mal, né, velho? Tem levantamento da Secretaria Estadual de Saúde colocando em alerta Campinas e Santo Antônio de Posse por causa do elevado número de casos de dengue. Nós tivemos em Campinas a maior epidemia da história. E, pelo jeito, a situação continua crítica. Por isso, o alerta. E não é só Campinas, não. Santo Antônio de Posse também. Deixa eu ver a reportagem da Karina Rica. Tá aqui, ó. Olho na notícia. De janeiro a 9 de outubro, quando foi feito o último levantamento pela Secretaria de Saúde, foram registrados 41.180 casos de dengue em Campinas e 374 em Santo Antônio de Posse. Este é considerado o pior ano da história de Campinas em relação à doença. Em toda a região, a quantidade ultrapassou 65 mil. Apesar dos números altos, as 2 cidades estão em alerta por causa dos casos registrados desde julho, quando recomeça a contagem do chamado Ano Dengue. Em Campinas, são 221 registros desde então. O nível de alerta se dá quando o município alcança 20 casos a cada 100 mil habitantes. A grande parte de casos desses 220 foram justamente no mês de julho, que na verdade é uma consequência da epidemia do primeiro semestre. Para o coordenador do Programa de Controle da Dengue, em Campinas a maior preocupação é com a média mensal. Em julho foram 149 casos, em agosto 53, em setembro 18 e no mês de outubro 1. Várias ações de conscientização e para a retirada de criadouros do mosquito estão sendo feitas e programadas pela Secretaria de Saúde. A gente continua trabalhando nos domicílios. Esse tipo de atividade de casa a casa, ele não para em nenhum momento do ano. Ela é contínua, não é? E a partir do trabalho que a gente tem feito de comunicação, a gente tenta multiplicar os efeitos desse trabalho do casa a casa. Olha, o alerta aqui é o seguinte, é mais uma vez aquele alerta que a gente faz da dengue, para que as pessoas façam a parte delas, protegendo o seu quintal, fiscalizando o acúmulo de água, retirando recipientes, objetos que possam propiciar o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. Agora, cá entre nós, velho, cá entre nós aqui, se não houver uma campanha, primeiro se a prefeitura não assumir de vez que a situação
é grave e não houver uma campanha firme, forte em relação à dengue, nós vamos continuar contabilizando casos de dengue, né, que vão fazer a nossa cidade se destacar negativamente no cenário nacional. Então é esse trabalho que a gente espera. Tem um esforço dos profissionais da saúde, lógico que tem. Um deles está aí, o doutor Ribas, é um dos caras que eu admiro, porque trabalha muito com toda a equipe da Vigilância em Saúde agora. Eles precisam de apoio, eles precisam de incentivo, eles precisam de plano, eles precisam de ajuda para combater a dengue, que pode trazer ainda mais prejuízo e fazer muito mais gente ficar doente nessa próxima temporada do ano dengue que está chegando por aí, meu camarada. Por isso o alerta é tão importante. Não dá para relaxar, não dá para folgar, não dá para esquecer da importância da prevenção no combate à dengue. E olha, quantos casos nós não tivemos aqui em Campinas esse ano, né? O sorotipo, o vírus da dengue continua circulando por aí, né? E pode fazer mais vítimas. Tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça. Mas é importante que todo mundo faça a sua parte. Vem comigo aqui. E vale também para outras cidades, não só para Campinas, né? Vale para outras cidades também. Ainda que o cenário seja um cenário mais confortável, nessa cidade, se o sujeito relaxar, não fizer o combate ao mosquito, não tomar conta dos criadouros, sabe o que vai acontecer? Vai explodir o número de casos também, velho. A Polícia Civil vai investigar se houve negligência no atendimento a uma criança de 3 anos que morreu na Santa Casa de Limeira. Meu Deus do céu, esse caso é terrível, porque mostra uma fragilidade enorme do atendimento de saúde aqui da nossa região. Sabe por quê? A criança passou 3 vezes pelo médico. Aí chegou a mãe, a criança passando mal, o pai estava junto, ô doutor, meu filho está passando mal. Aí o médico diz assim, não, mas é só uma virose, é só uma virose. Ó, isso aqui pode tratar a virose, vai resolver o problema. Foram 3 passagens pelo centro de saúde, pela Santa Casa da cidade de Limeira, até que a criança foi internada e depois de muita insistência dos pais, fez-se lá um exame laboratorial ou um exame de imagem, não foi isso? Acho que foi um exame de imagem. E nesse exame, né, apareceu uma infecção gravíssima e a criança não resistiu a essa infecção. Que coisa terrível, hein? Que coisa terrível. A Fernanda Marion é que vai trazer os detalhes para a gente, é? Então deixa eu ver a reportagem aqui, tá no ponto. Olho na notícia. O pequeno Gabriel, de apenas 3 anos, era uma criança brincalhona e sorridente, que irradiava alegria. Mas o brilho do garoto foi ficando cada vez mais fraco, até que ele morreu no dia 5 de novembro por uma infecção generalizada. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de erro médico neste hospital de Limeira. Os pais de Gabriel vieram até aqui 3 vezes para que o menino fosse atendido. Ele reclamava de fortes dores na barriga. Em todas as tentativas, a criança recebeu alta e saiu por aquela porta com diagnóstico de virose. Mas no dia 3 de novembro a história foi outra. Por insistência dos pais, foi feito um ultrassom no garoto e os médicos constataram uma infecção por bactéria já em estágio avançado. Eu perguntei para ele assim, e aí, doutor, como é que tá meu menino? Ele falou assim, rapaz, ele tá mal mesmo. Aí foi que onde eu falei para ele, mas, doutor, tanto que eu pedi pro senhor para fazer a ultrassom, né, a internação dele, e o senhor negou que o senhor veio colocar ele na UTI. Ele está aí por causa do senhor. A foto mostra o corpo do menino inchado ainda em casa. Mas mesmo depois que o Gabriel foi internado na UTI do hospital, o estado de saúde não melhorou. Um dos rins do garoto parou e ele precisou de transfusão de sangue. Se tivesse feito alguma coisa antes, no período entre 4 dias, né, que depois a doença ficou muito grave, teria como ter salvado a vida de Gabriel. Só que eles não fizeram completamente nada. Os pais de Gabriel ainda guardam os objetos do filho. O casal não teve coragem de doar os objetos. Com o que resta das forças, o pai do garoto juntou alguns documentos. Ele mostra a relação de remédios que foram receitados ao menino quando recebeu o diagnóstico errado. Ele registrou um boletim de ocorrência e entrou na justiça para que os responsáveis pelo erro sejam punidos. Gabriel era o único da família com um convênio médico particular. Mas o descaso no atendimento revoltou os familiares. A gente teve que brigar com ele, né, para ele ceder a internação e a ultrassom. Só que a ultrassom, quando veio fazer, depois da gente pedir, depois de 3 dias,
Franciele e Luiz sabem que o filho não vai voltar, mas esperam que o que aconteceu com eles sirva para alertar e proteger outras famílias. Minha espera é que todos esses culpados seriam punidos. A gente tinha planos e acabaram com nossos planos. Agora a gente tem que pedir força para Deus pra gente levar a vida para frente. Era o único anjinho que nós tinha. Uma criança linda, cheia de vida, cheia de esperança, cheia de sonhos, junto com uma família que lutava por isso e que de repente é despedaçada num possível erro médico. A investigação é mais do que importante, não para poder trazer a vida do menino de volta, porque infelizmente isso não vai acontecer, mas para que outras crianças, né, não passem por essa mesma situação aí. Agora, cá entre nós, hein, o que está acontecendo no atendimento da saúde? Você vai no centro público de saúde e não consegue ser atendido.